Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Até esse versículo, meus irmãos, eu meditando ao longo da semana, dos últimos tempos, nesse versículo, eu pude aprender muita coisa que o Senhor falou no meu coração, porque Ele nos mostra um exemplo de fé, a princípio, porque aqui no livro de Atos, basicamente, é a sequência dos apóstolos, né, que Deus levantou a cada um para estar dando continuidade ao seu ministério terreno. Então, assim, são homens santos que sofreram perseguições, açoites, passaram por grandes tribulações, a qual nós não conseguiríamos passar nem a metade. E isso traz uma reflexão muito grande nos dias de hoje, quão fraco, de certa forma, a gente é. Porque quantas vezes, por muito menos, a gente quer parar. Nós estamos vivendo uma geração fraca no quesito comprometimento com o Senhor. E esse comprometimento, ele implica em tantas áreas de nossas vidas que a gente acaba deixando tanto a desejar, mas tanto que a gente acaba se acomodando nos nossos lares, acomodando no nosso falar. Então, assim, o pecado da omissão, ele tem tomado uma proporção tão grande na vida de muitos crentes, e de certa forma, quantos ainda estão com os olhos também cegos mediante a esses fatos? Nosso tempo, ele é lindo, ele é precioso e ele não volta. Então, assim, o que nós temos feito com o nosso tempo? Nós temos feito o quê? Intriga, maledicências, pecar contra o Senhor, o pecado da omissão, o deixar de ajudar o próximo, o deixar de levar a palavra. Isso engloba, irmão, vários requisitos de nossas vidas que nós acabamos ficando cegos mediante a isso. Então, por isso, irmãos, que eu digo, ficaremos alicerçados na palavra do Senhor, buscaremos aprender a administrar as palavras do Senhor de forma correta, independente de quem seja. A gente tem que levar a palavra. Aquele que está caído lá fora, aquele que está drogado, aquele que a gente fala assim: esse eu não dou nada por ele, mas você pode ter certeza que o Senhor tem um plano glorioso na vida dele. O Senhor, ele confunde. Então, aquilo que para nós não tem recurso, para o Senhor não é nada. Então, o nosso dever é dobrar os nossos joelhos no chão e orar ao Senhor, porque é Ele que faz a obra, não somos nós somos portadores da mensagem. Precisamos sim conhecer a vontade do Senhor, estudar as Escrituras para passá-la conforme ela é, sem errar uma vírgula. Mas somos mensageiros da palavra do Senhor, e a obra quem faz é Ele, é mérito dele, é tudo para Ele, para a glória dele. Então, que possamos, irmãos, ficar alicerçados no Senhor e que possamos ser gratos ao Senhor, para que assim o nome dele seja glorificado nessa terra, nessa rua, nessa cidade, porque é isso que precisa. O mundo lá fora precisa enxergar Cristo em nosso ser, e através da nossa conduta, da nossa atitude, do nosso caráter, mudar firmemente nas Escrituras do Senhor. Então, irmãos, pega isso verdadeiramente, come, mastiga, se alimenta da palavra do Senhor, ouça bons sermões. Tem dificuldade, tem problemas, tem tribulação, procura uma pessoa idônea, uma pessoa que é temente a
Deus, uma pessoa que tem um caráter ímpar, e se aconselha, para que você não venha tropeçar, porque ninguém precisa saber da vida de ninguém, mas muitas das vezes a gente precisa ser amparado com orações. É verdade. Então, irmãos, venhamos ter sabedoria para que no primeiro vento a gente não venha desanimar e me derrubar, porque somos chamados a ser vasos e vasos alicerçados na palavra do Senhor, frequentando os cultos, aprendendo hoje como a gente aprendeu coisas grandiosas na aula dominical, né, do estudo bíblico pela manhã, que venhamos alicerçar mesmo o nosso ser na palavra do Senhor, porque Ele quer transformar as nossas vidas. Mas para isso a gente precisa permitir, a gente precisa se aquebrantar, como a Aparecida Messias trouxe na pregação de sexta-feira. A gente tem que se aquebrantar, deixar o orgulho de lado, para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. E é isso, irmãos, que o Senhor tem para nós, mas que possamos ficar atentos a isso e não deixar o inimigo roubar o nosso tempo de qualidade. Que possamos não cair nos tropeços, nas ciladas do dia a dia, que muitas das vezes a distração do celular de coisas que não nos acrescenta, que muitas das vezes a gente paga uma horinha no dia para assistir uma TV ou qualquer coisa, não que a gente seja proibido, mas o que a gente tem dedicado tempo de qualidade, porque hoje em dia nós vivemos uma geração que temos multitarefas. A gente acorda já com pensamento em um monte de coisas, mas muitas vezes a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar. E é isso que nós somos chamados a fazer. Nós, independente de sermos ricos ou pobres, as classes sociais, o nosso dever é comprometimento e gratidão. Da mesma forma como o pastor Davi trouxe aqui, a questão da gratidão, assim como o povo de Israel saiu um dia lá do Egito e murmurava no deserto, o que era? Era ingratidão. E muitas vezes nós temos as coisas e somos ingratos. E nós temos as coisas também e somos mais ingratos ainda, porque queremos mais e mais e mais e nunca estamos satisfeitos. E a nossa satisfação, a nossa plenitude, ela se encontra em Cristo. Então, se você não pegar a Bíblia e se alimentar dela e conhecer o autor da sua fé, de nada vai nos adiantar, porque ficaremos suscetíveis a qualquer vento de doutrina. Nossa fé fica uma fé muito rasa e superficial, dependendo de qualquer vento que vier, nos derruba muito fácil. Então, assim, somos chamados a viver um evangelho profundo, um evangelho simples, mas profundo. Que os irmãos da igreja venham meditar ao longo dessa semana sobre isso. Tempo de qualidade que os irmãos têm dedicado a Deus, a Cristo. Que possamos ter mais tempo em meditar as Escrituras, fazer o nosso devocional, orar mais, pedir a Deus pelo ministério, porque infelizmente o levante é muito grande. O inimigo não gosta de ver o povo de Deus crescendo, caminhando. Então, assim, aquele que está de pé, que se fortifique para não cair. Então, assim, a gente não vai cair por quê? Porque estamos alicerçados na palavra do Senhor. Estamos buscando aprender. Estamos fazendo a vontade do Senhor. É isso que Ele quer para nossas vidas, irmãos.